Reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Só? Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo. Vamos chegando aí, pessoal. Então, fazendo aí compartilhando, convidando os amigos, mandando aí para as pessoas que você conhece. Só tu és o rei, vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar do céu. Vamos chegando que nós hoje temos Papo do Reino. Hoje vai sair faísca. Boa noite, Nara. Boa noite, Nara. Vamos chegando, vamos compartilhando. O tema de hoje é bem sugestivo. O assunto hoje vai dar o que falar. Vamos lá, então. 8 horas, 20 horas e 3 minutos. Boa noite, estamos aí chegando para o 25º episódio. Boa noite, Camila. Boa noite, Pamela. Papo do Reino. Boa noite todos que estão aí. Quem está assistindo hoje, quem vai assistir depois. Hoje é 22 de abril. Quem vai assistir depois pelo YouTube. Quem vai em algum momento passar por essa live aí, nosso boa noite, que Deus te abençoe. O Papo do Reino é um encontro informal para a gente abordar os temas, os assuntos referentes ao reino de Deus. Nós estamos estudando já há algumas semanas a Constituição do Reino, que termina aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, mas ainda tem muita água para rolar. Nós recém estamos no capítulo 7, no versículo 15, e vai ter muita coisa ainda, vai até o 29, mas hoje a gente não vai com certeza avançar muito, certo? E eu vou fazer uma pergunta para você. Jair Silva está dizendo abraço, pastor. Boa noite, pastor. Jair Silva é lá de Timbó, não é? Não. Eu acho que é. Pastor? É, pastor lá de Timbó. Ai, não, os pastores de Timbó, não me lembro. É. Oi, Sandra Mara. Boa noite, Boa Sandra noite. Mara. Então, queridos, hoje nós vamos falar, o tema de hoje, Mateus 7, nós vamos começar no versículo 15, tá? Semana passada nós levamos um episódio inteiro, 1 hora, falando o versículo 13 e 14. Então hoje nós vamos entrar no versículo 15, quando Jesus fala dos falsos profetas. Se você tivesse que identificar um falso profeta, você saberia? Você saberia identificar um falso profeta? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre identificar os falsos profetas? Você saberia discernir se aquela pessoa que se apresenta como um profeta realmente é um profeta? Pois é, esse é o tema de hoje, na sequência da Constituição do Reino, onde Jesus prega a Constituição do Reino no Sermão do Monte, né? Começou lá no capítulo 5 e nós estamos andando já há algumas semanas, há muitas semanas, desde antes da virada do ano, nós estávamos conversando aqui sobre
a constituição do reino. Esse Boa é o... noite, Gervásio. Boa noite, irmã Gervásia. Este é a última sessão da constituição do reino. Então vamos lá, capítulo 7, verso 15. Vou ler aqui na Bíblia. Eu, como sempre, eu recomendo, leia na Bíblia. Ou seja na Bíblia de papel, física, né? Ou seja na Bíblia no celular, no notebook. É importante que você sempre confira se esse é o texto mesmo que consta lá, tá ok? Eu leio na linguagem de hoje e depois eu vejo aqui na atualizada. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Eita, eita, eita. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Falso profeta é um lobo voraz. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Então, enquanto a gente está trilhando este caminho apertado, lembra da semana passada? Enquanto a gente está andando por esse caminho difícil, uma das coisas que a gente vai precisar aprender a fazer é a discernir quem são as pessoas que se apresentam falando em nome de Deus, quem são essas pessoas que se apresentam falando isso, falando aquilo e tal. Essa pessoa realmente é de Deus, não é de Deus? Se é, por que que é? Se não é, por que que não é? E a palavra de Deus, ela tem orientações sobre todas as coisas, e principalmente também sobre isso. A Pamela diz que não sabe discernir. Não sabe identificar, não sabe discernir. Então hoje, provavelmente, irmã Pamela, quando chegar mais lá no final, você vai conseguir detectar, você vai conseguir perceber. No verso 16, ele diz assim, ó, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de ortiga não dão figos. Em outra linguagem, numa outra versão, ela diz assim, Jesus diz assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Como é que você identifica, como é que você vai discernir quem é um falso profeta? Pelos frutos. Mas preste atenção, porque a maioria das pessoas, quando fala de frutos do falso profeta, elas confundem. As pessoas acham que os frutos são aquilo que a gente vê quando a pessoa está lá no altar, quando ela está falando, quando ela está pregando, quando ela está usando o microfone, quando ela está diante do público, quando ele está lá na plataforma, tudo que ele faz, toda a sua eloquência, todos os sinais e maravilhas, as pessoas pensam que isto é o fruto, mas não é. Não são esses frutos, não. Falar bonito, ter uma boa oratória, ser eloquente, usar palavras persuasivas, isso pode ser agradável, pode ser bonito para quem está buscando alguém que tem um bom discurso. E bom discurso até político tem, você sabe, né? Bom discurso, uma boa oratória, até os políticos têm, eles até cursos devem fazer para ter uma boa oratória. Mas isso não é o fruto do qual Jesus está falando. Mesmo que alguém diga, que se apresente, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, não é isso não. Vamos lá, vamos seguir aqui até o verso 19 agora. Ó. Assim, toda árvore boa dá frutas, frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e lançada no fogo. Então vamos lá, que frutos são esses? Alguém aí pode me escrever? O que você acha que são esses frutos?
já que não é eloquência, já que não é o que a pessoa fala, que frutos são esses? Alguém, por favor, me escreva aí o que são esses frutos, então, se não é o que a pessoa faz quando está ali no público, no altar, né, no horário de culto, se ela canta bem, se ela ora bem, se ela expulsa demônio, todas essas coisas. O que são esses frutos? Alguém responda aí que eu vou colocar aqui o louvor e a gente volta para mergulhar nessa questão dos falsos profetas. A Pamela disse assim, as suas obras. Suas obras, muito bem, mas eu queria, irmã Pamela, eu entendo que é suas obras, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Pode detalhar um pouco mais? Que Desse obras? um exemplo. Dê exemplo, faz favor. Alguém mais aí se encoraja? Quem mais está aí, pastora? Tem várias pessoas. Alguém mais ajude a irmã Pamela e me diga que frutos são esses ou que obras são essas que a gente deve perceber, que a gente deve observar para identificar quem é um falso profeta. Alguém mais se encorajou aí, pastora? Camila, vamos lá. Nara, caráter. Caráter. Eita. Quem mais? Camila, ato de justiça. Esse povo tá falando um linguajar. A Pamela colocou fazer o bem sem plateia. Fazer o bem sem plateia, atos de justiça. E caráter. Caráter. E foram tudo assim, ó. Pum. Exatamente. O fruto que nós temos que observar. Então, vamos esmiuçar um pouco mais. Se você tem acesso a essas informações, observe como que essa pessoa trata o marido, como que essa pessoa trata a esposa, como trata os filhos, se essa pessoa tem testemunho de vida, pela vizinhança, pelos vizinhos, o que dizem essas pessoas sobre ele, quem são as pessoas que o rodeiam, quem são essas pessoas que estão sempre à sua volta, são pessoas de caráter, não são pessoas de caráter, como é essa pessoa no trabalho, o que dizem os colegas de trabalho e, principalmente, essa pessoa que é profeta, que sai profetizando para lá e para cá, dizendo e acontecendo, as profecias que essa pessoa libera, elas se cumprem. Outra coisa, tem fundamento bíblico, tem pé, tem cabeça, tem fundamento bíblico, são palavras jogadas ao vento, palavras enigmáticas. Eu vejo que a sua vida está como se fosse num barco no meio de uma tempestade e tal, palavras enigmáticas e não sei o quê. Tá, mas eu quero saber se está na Bíblia, o que diz a Bíblia, o que a palavra diz. Eu separei aqui alguns textos para a gente ver o que a palavra de Deus fala sobre o falso profeta. Vamos lá, Mateus 24. Eu vou dizer todas as referências e a gente vai ler uma por uma, tá? Mateus 24. Só um pouquinho que eu tô colocando. Mateus 24. A senhora está catando aí, pastora? Não, é que eu não estava batendo direito. Tá, Mateus 24. 1 João 4:1. 1 João 4:1. Se você quiser indo abrindo a Bíblia, abra. Deuteronômio 18:22. Já foi 1 João? Tá. Deuteronômio 18:22. E Jeremias 23:16. Peraí, pastor. Deuteronômio 18:22. Tá devagar, minha estudante, hoje. Vamos ter que precisar de alguém mais para digitar cansada. aqui. Ai. Deuteronômio 18:22 e Jeremias 23:16. 22 e Jeremias 23:16.
16. Eu não posso escrever, que se eu abrir aqui para escrever, ele vai entrar o áudio, vai cruzar o áudio do que eu estou falando aqui. Tá, Jeremias 23, 16. Então vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre falso profeta. Eu separei apenas 4 referências, mas que são assim, dá tranquilo para você entender. Mateus 24, 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Esse é o final dos tempos, quando Jesus diz, né? Jesus fala disso. Então, mas pastor, um falso profeta pode fazer milagres? Olha, gente, até feiticeiro faz milagre. Lá em Êxodo, quando o Senhor enviou Moisés, essa é uma principal referência sobre isso. Quando o Senhor enviou Moisés ao Egito para libertar o povo, e Deus disse, você vai chegar lá, vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Chegou lá, diante de Faraó, aí Moisés queria provar que Deus era o Senhor, ele colocou o cajado no chão, o cajado se tornou uma serpente, e ficou ali, rastejando ali perto de Faraó. Os magos do Egito vieram, fizeram a mesma coisa, jogaram o cajado no chão, o cajado se transformou em serpentes, e aí a serpente de Moisés devorou, comeu as outras todas. Então, feiticeiro também faz milagre. Qualquer pessoa que não seja de Deus também faz milagre. Então, milagre não é fruto. Sinais e milagres não são frutos suficientes para dizer que essa pessoa seja ou não de Deus. Alguém já disse ali, caráter, atos de justiça. Qual é a outra palavra que usaram ali? Caráter, atos de justiça, fazer o bem sem plateia. Fazer o bem sem plateia. 1 João 4:1. Então, pode fazer o que for de milagre. Se não tiver caráter, se não for de palavra, se não tiver testemunho de vida, o que disser não é o suficiente. 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então a palavra está dizendo, ponham à prova, examinem. Na linguagem, na tradução atualizada, diz assim, ó, amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esses 2 textos últimos que nós lemos, então Jesus, o próprio Jesus diz, só milagre não é fruto. Agora, em 1 João, ele está dizendo, vocês têm que provar, vocês têm que testar. Se realmente essa pessoa é de Deus ou não é. Se ela disser que é de Deus, só ela dizer não é o suficiente, não. Vocês têm que provar, vocês têm que testar. E você sabe que hoje existe uma linha de pensamento, a gente não pode julgar, quem tem que julgar é Deus. Mas a palavra está dizendo, vocês têm que testar. Vocês têm que provar os espíritos. Vocês têm que ver se realmente essa pessoa é de Deus ou não é. Vamos ver Deuteronômio 18, 22. Vocês acharam aí já? Posso ler? Vou ler então. Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Não precisam respeitá-lo. Não precisam ter medo dele. Na atualizada diz assim, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, então é palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Isso aqui, gente, vamos dizer assim, é o básico, é o mínimo.
Sai por aí profetizando para um, para outro, para outro. Tá, mas essas profecias todas, elas se cumprem? Se cumpriram? Eu fiquei de contar para vocês uma história. Eu vou contar duas hoje. Vai ler Jeremias ainda. Vou, mas é que como está aqui do assunto já, pastora, eu já vou colocar. A palavra de um profeta que não se cumpre. Então, eu comentei de uma igreja que houve um problema muito sério de uma profeta e tal. O que aconteceu numa de suas profecias? Havia um casal. Esse casal tinha 5 meninas. Só meninas, 5 meninas. E o sonho daquele casal era ter um menino. Então, a irmã ficou grávida. Era um casal muito ativo na igreja. Eles eram músicos, diáconos, e faziam parte de todo, assim, a organização da igreja. Um casal muito conceituado. E nessas noites de profecias, um dia, a profeta chamou, fez alguma coisa assim, colocou a mão na barriga e começou a profetizar alguma coisa sobre eis que eu te digo, Deus está te dando o teu sonho, vai nascer um menino, deu o nome, e, enfim, o casal creu tanto na profecia que estava em época de fazer o ultrassom para ver sexo do bebê, não quiseram de forma alguma, muito pelo contrário, eles fizeram, montaram todo o enxoval de menino, o quarto de menino, tudo pronto para receber um menino. E, enfim, chegou na época do neném, nasceu, foram para o hospital. Qual não é a surpresa que nasce? Uma menina, a 6ª menina. Isso foi algo assim tão chocante que a mãe, a mulher, ela levou um susto, ela levou um choque tão grande que ela caiu em depressão. Ela teve depressão pós-parto. O homem entrou numa crise assim existencial, numa crise espiritual, e ele só dizia por que Deus fez isso. Enfim, veio o menino, a menina, a mulher entrou em depressão pós-parto. Ela viveu mais uns 3 ou 4 meses, morreu, veio a óbito. O homem abandonou completamente a fé, caiu na bebida. Eu sei que a gente já estava aqui em São Gabriel quando uma das filhas me achou no Facebook, pediu, pelo amor de Deus, o senhor é o pastor Fernando, assim, que era pastor lá, assim, eu mesmo. Pelo amor de Deus, pastor, chama meu pai, o senhor conversa com ele, ele gosta muito do senhor. E é ela quem nos contou essa história, o relato, que a gente já não estava mais lá quando o bebê nasceu, a gente já tinha saído lá de Santa Catarina. Então veja o que aconteceu, profetizou uma profecia que não se cumpriu, e até onde eu sei, até hoje ele nunca mais voltou para os caminhos do Senhor, decepcionado, culpando a Deus, porque creu numa profecia. A mulher veio ao óbito, ficou ele sozinho com 6 crianças para cuidar. Por fim, nem ele cuidou das crianças, porque ele caiu na bebida, não parava mais em casa. Ele desgraçou a vida daquela família. Desgraçou a vida daquela família. Então isso é muito sério, irmãos, uma profecia. Veja na palavra, o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, assim, que a profecia, ela é para edificar a igreja. Toda a igreja é beneficiada, toda a congregação é beneficiada. Não tem a ver se tu vai casar com não sei quem, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Há situações em que Deus vai falar de uma forma específica, como a palavra de Deus tem relatos sobre isso. Mas num culto, num momento de adoração, num culto público, a palavra será uma palavra para edificar o corpo, para edificar a igreja. Vamos ver o que mais aqui, ó. Jeremias 23, A 16. Jane está nos assistindo, diz que triste, mas o Senhor é o juiz. É verdade, é verdade. Tens razão, irmã Pior Jane. foi a situação também do casal, que você tinha que ter uma mulher espiritual. Foi o que eu comentei no domingo, né? Que a senhora não estava no domingo que eu falei sobre isso. Eu estava. E a senhora estava lá quando eu falei sobre isso? Não estava. A senhora tinha saído. Que o pastor tinha que ter uma mulher carnal e uma mulher espiritual. Meu Deus. E foi no meio, porque a pessoa pensa assim, ó, eu tô sendo usada em profecias e tal, tô no nível
digamos, né? A pessoa pensa Um no nível elevado. elevado tudo e acha que o diabo não vai meter a pata lá, né? E a guria era uma bênção, eu lembro. A questão, pastor, é assim, ó, até pode ser que no começo uma ou outra profecia fosse liberada pelo Senhor. E depois, mas aí fica naquela pressão que não outro culto, a pessoa tem que ir lá, ela tem que profetizar também, tem que profetizar também. E aí sai o espírito e entra a carne, quando não entra o diabo, né? E aí vira essas confusões. E foi aí, né? tão sério esse outro caso, né? Que é tão sério que a igreja acredita, se alguém abrir a boca a família não diz... ficou chocada, a igreja não ficou chocada quando ele estava lá acasalando com a profeta, né? A igreja não ficou chocada com isso, a igreja não se escandalizou com isso, porque afinal de contas já tinha uma profecia que deveria ser assim. Sim, né? Eles esqueceram que a palavra de Deus... Quem se perdeu foi a esposa dele. Quem se perdeu foi a esposa. Na época, sim, foi uma coisa chocante para os demais, pastores, porque a igreja aceitou, não questionou em hipótese nenhuma a palavra e aceitou como sendo o que a profeta disse. É bom dizer, pastora, que esse pastor era um jovem pastor, depois que passou isso, que ele perdeu a família, depois que caiu a ficha em todas as coisas que ele havia feito, que haviam acontecido, esse homem, esse pastor, eu nunca mais encontrei ele no Face, até já procurei. Ele se arrependeu demais, ele chorava muito, nós tivemos algumas conversas depois, e ele dizia, eu jamais imaginei que não fosse do Senhor, eu era muito inexperiente e tal, não sei o quê. E ele se arrependeu muito depois de tantas consequências, perdeu a família, destruiu a família, a esposa sumiu assim, desapareceu no mapa, não deixou rastro, levou uma filha, a filha pequenininha tinha que ser 4, 5 anos, era bem pequenininha. E assim, ele pagou um preço muito alto pela imaturidade, por ser imaturo. Vamos ver o que fala Jeremias 23:16. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutam o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Então é mais ou menos isso que acontece. Essas passagens das Escrituras foi uma época que Deus falava que iam ser destruídos, algumas coisas assim, e os levantava-se um outro falso profeta para dizer que não, que ia ter vitória, bênção e tal. Que Deus vai te abençoar. Então, veja quantas coisas sobre o falso profeta. Agora eu vou contar uma segunda história. Eu conheço dois, vou dizer que é pastor, tá? Dois que usavam essa tática, usavam essa... nem sei o que eu posso dizer, estratégia. O que ele fazia? De noite, na madrugada, ele fazia lá um boneco de palha, de corda, fazia um boneco, botava os olhos de alfinete e tal, não sei o que, espetavam os alfinetes. No meio da madrugada, juntava mais algumas coisas, ele ia lá no pátio de alguém, que era a vítima, e enterrava. Aí no outro dia cedo ele ia lá. Irmão fulano, eu tive um sonho com o Senhor, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão que haviam pessoas aqui, entraram no seu terreno e elas fizeram um trabalho muito forte contra o Senhor e tal e tal. E Deus me mostrou assim, assim, era um boneco e não sei o que, tinha umas agulhas e tinha umas coisas. Olha, foi uma coisa que eu não consegui nem dormir, por isso que eu vim aqui cedo da manhã. Irmão, vamos olhar. Não, vamos lá olhar, vamos olhar. Quem sabe Deus me mostra onde que está. E aí saía andando pelo pátio da pessoa, até que chegava no lugar que ele mesmo sabia, porque ele mesmo tinha enterrado. Olha aqui, vamos ver aqui. Deus está me mostrando, é aqui. Daí ele cavava, abria, lá estava o mal que foi feito. E aí ele dizia, olha, exatamente, veja bem como Deus me mostrou. Irmão, isso aqui é um trabalho muito forte, é um trabalho muito pesado. Eu preciso desfazer esse trabalho. E aí vinha o golpe. Eu preciso fazer esse trabalho, eu vou ter que levar, irmão, lá numa cachoeira, eu tenho que levar, eu tenho que comprar umas coisas, eu tenho que fazer. Vai ser difícil, vou ter que fazer alguns dias de jejum e não sei o que, não sei o que. Irmão,
vai sair 3 mil para desfazer esse trabalho aqui. Não, peraí. Não, mas eu tenho que fazer 5 mil. 5 mil, irmão, vai dar. E aí a pessoa assustada, apavorada, não sabia, pagava para ele. E eu conheço 2 que faziam isso, aqui na região de São Gabriel. Um fazia aqui em São Gabriel, o outro fazia em Rosário do Sul. Não posso dizer nome, que se eu falar mais do que, se eu falar mais do que isso, vão me processar. Mas faziam, usavam isso. E há testemunhas sobre isso. Então, o falso profeta é aquele que não tem um compromisso com o Senhor, tem um compromisso consigo mesmo. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso consigo mesmo, com o seu próprio estômago, com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. A sua palavra, como diz, o que fala não dá para escrever, não dá para acreditar, não tem caráter, não tem conduta. É um péssimo marido, é uma péssima esposa, é um péssimo filho, é um péssimo pai, uma péssima mãe. São pessoas que muitas vezes são perturbadas, são pessoas que na verdade não têm o comprometimento com o Senhor. Elas inventam, elas dizem, elas criam uma falsa esperança em alguém, elas põem pânico em alguém, elas põem medo em pessoas, e muitas vezes o único objetivo do falso profeta é lucrar, é ganhar, é enriquecer. Mas mais grave do que isso é gravíssimo, é a pessoa que está ali, ou seja, no culto, principalmente no culto que faz essas coisas, quando alguém abre a boca e diz assim diz o Senhor, a pessoa não raciocina nada mais. Exatamente. Ela absorve aquilo tudo como se fosse verdade. Não pesa. E ela não pesa, ela não julga, ela simplesmente vai no papo, acredita com todas as suas convicções de que realmente foi Deus que falou, que foi realmente uma palavra de Deus, também, né? Mas não foi Deus. E hoje Jesus ali em Mateus ele chama atenção pelo fato que vai haver muito engano nesses últimos tempos. Então, se a igreja não aprender isso, que ela tem que estar esperta, vai que ela ser enganada, ela vai ser enganada. Como diz ali o texto, vai enganar até os escolhidos, se possível, até os escolhidos. Porque no final dos tempos, o anticristo, né, os profetas, eles farão sinais estrondosos. Sim. Né? E aí, se a pessoa acredita só em sinais, ela vai seguir essas pessoas. Agora, falando de profecias que se cumprem e de profecias profecias que não se cumprem, eu quero falar de profecias que se cumprem. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja como que aconteceu a nossa vinda para São Gabriel. Uns 15, 16 anos antes de nós virmos para São Gabriel, nós estávamos numa vigília no monte, logo que nós começamos a realizar vigílias no monte com uma pastora que vinha de Erechim. Numa daquelas vigílias, as primeiras vigílias que a gente fez lá no platô, no monte, no sítio de uma senhora, essa pastora, ela tinha vindo, enfim, veio nos visitar, e aí deu o caso de ela estar num dia de vigília, e lá ela liberou uma profecia. E a profecia que ela tinha liberado era de que nós iríamos retornar para o Rio Grande do Sul, e que no Rio Grande do Sul haveria um outro ministério. Nós estaríamos no outro ministério, nós abriríamos um outro ministério. Lembro de ter chegado em casa e ter dito para a pastora, ora, voltar para o Rio Grande do Sul. Eu jamais, naquela época, mas nem com um balde de ouro eu voltava para o Rio Grande do Sul. E eu lembro de ter chegado em casa e ter dito ao pastor, eu acho que a mulher errou a profecia, porque ela disse que a gente ia voltar para o Rio Grande do Sul, e ainda disse que a gente ia abrir um outro ministério. E aí eu acabei deixando lá, no esquecimento. Me esqueci completamente. E depois que nós já estávamos no Ministério Aviva, eu sei lá quantos anos, 5, 6 anos, um dia ela me chamou. Eu acho que até mais tempo. Ela me chamou e disse, pastor Fernando, como é que está teu pai? Estou muito feliz em ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Eu disse, mas que palavra? Ela disse, o senhor não lembra da profecia? Mas que profecia? Eu tenho aqui no caderno anotado. Ela leu para mim o que ela tinha profetizado. E ela disse, veja só, Deus cumpriu aquela palavra que ele liberou aquele dia lá no monte quando nós estávamos. Realmente, nós viemos para o Rio Grande do Sul. Deus colocou um desejo tremendo, anos depois, para a gente vir para o Rio Grande do Sul.
viemos primeiro para Bento Gonçalves, depois viemos para São Gabriel. Aqui em São Gabriel a gente acabou depois surgindo, nascendo o Ministério Aviva, e essa palavra se cumpriu plenamente, a nossa vinda e o surgimento do Ministério Aviva. Então veja bem, existem verdadeiros profetas, e porque existe o verdadeiro profeta, existe o falso profeta. Existe alguém que o que é valioso, o que é verdadeiro, sempre vai ter alguém para falsificar. O dinheiro é assim, o dólar é valioso, então inventa o dólar falsificado. Uma nota lá de dinheiro é valiosa, então se falsifica. Existe o falso. Existem falsos medicamentos, falsos médicos, falsos policiais, falsos advogados, falso tudo, e também tem falso profeta, falso pastor, péssimo obreiro, falso obreiro. Mas nós que estamos trilhando esse caminho, a gente não pode estar à mercê dos falsos profetas. A gente tem que saber discernir e saber identificar o que é um falso profeta e o que não é um falso profeta. Alguém mais tem alguma coisa colocou aí para nós, hein, pastora? Não, quem está nos assistindo também é o Márcio Orquiz, irmão do... Boa noite, Márcio. Tudo bem contigo? Maurício. Deus te abençoe. Terminamos aqui então. Posso seguir em frente? Vocês compreenderam? Irmã Pamela, você conseguiria identificar um falso profeta? Veja a palavra de Deus é nosso maior manual, a nossa maior bússola, é onde nós encontramos a orientação para qualquer situação da nossa vida, inclusive para identificar os falsos profetas. Nós paramos no verso 19, tá? Verso 20. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas, Mateus 7:20, tá? Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Pelas coisas que eles fazem. Não no público, não no altar, não. O que eles fazem fora. Às vezes até no altar. Às vezes até no altar também. Né? Mas você tem que ficar atento. Você, como é que eu vou dizer? Eu não sei como é que eu poderia dizer assim. Você confia desconfiando, você fica com uma pulga atrás da orelha e tal. Né? Vê, pesa bem. Jesus já disse, julguem, vejam. A palavra já diz ali, provem os espíritos. Não acredita só porque a pessoa está falando que Deus está falando, tá? Posso seguir em frente aqui, pastora? Eu acho que sim, não sei se alguém ficou em dúvida. Alguém ficou em dúvida? Alguém quer que explique melhor sobre isso? Alguém quer que explique melhor? Por favor, se você não entendeu, a gente tenta dar mais uma mergulhada aqui, de maneira que você possa compreender. Vocês compreenderam? São 20 horas e 38 minutos, nós temos mais 20 minutos aqui para a gente seguir em frente. Então vamos lá, tá? Agora Jesus vai entrar no verso 21, Jesus vai falar sobre entrar no reino dos céus. Entenda o seguinte, primeiro, todo aquele que creu no Senhor, ele já é um cidadão do reino de Deus, tá ok? Já é cidadão do reino de Deus. Toda vez que Jesus fala de reino dos céus, e não é a mesma coisa que reino de Deus, tá? Tá ok? Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra, reino dos céus é um período de tempo, reino de Deus é a eternidade inteira. Então, reino dos céus é o Rio Grande do Sul, reino de Deus é o Brasil e o mundo. Ou seja, reino dos céus é um período de tempo. O período de tempo que corresponde ao governo de Cristo na Terra durante o milênio. Então, toda vez que você vê na Bíblia falar reino dos céus, ele está se referindo a isso. Quem vai entrar no reino dos céus? Os salvos. O milênio. Que é o milênio. É o salvo. O salvo vai passar pelo tribunal de Cristo, vai passar pelas recompensas, alguns vão passar pela disciplina, e aí vem o milênio. O que foi, pastora? Não, só estava
Achou que eu tinha me perdido? Não. Vamos lá, 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, na realidade do reino, não basta a pessoa ficar falando, Senhor, Senhor, porque a questão que Jesus vai dizer aqui, muitas pessoas vão dizer, Senhor, 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 eu fiz isso, eu fiz aquele outro, mas Jesus está dizendo que o requisito para que alguém chegue no tribunal de Cristo, passe pelo tribunal de Cristo, receba as recompensas do Senhor e entre para governar com ele durante o reino dos céus, é fazer a vontade do Pai. Na verdade, duas coisas: clamar ao Senhor e fazer a vontade do Pai. Sim? Esse texto é bem chocante, porque ele diz, Senhor, mas em teu nome, eu fiz... Sim, eu fiz, eu acho que faz uns... Eu tô meio perdido nos tempos, assim, acho que faz uns 2 meses ou mais que eu preguei sobre isso. Porque, olha só o que fala o 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Imagina. A gente, naquele dia, ainda falei sobre isso. Expulsar demônio, fazer milagre, pregar, fazem parte das coisas que Jesus mandou a igreja fazer. Fazem parte. Jesus não mandou, vocês vão, expulsam demônio, sim, vocês vão, pregam o evangelho, vocês vão, cure os enfermos. Mas a questão às vezes você está fazendo alguma coisa, mas não foi Deus que mandou você fazer. Você está fazendo porque você quer, você está fazendo pelo teu próprio orgulho, você está fazendo pelo teu próprio ego, você não está fazendo a vontade de Deus, você não está sujeito à vontade de Deus. E aí Jesus, ele toca exatamente nisso. Não adianta chegar. Quando é que é aquele dia? O dia em que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Então, o Jesus não está falando, esses aqui que Jesus está dizendo que não, que vão chegar lá e vão receber uma resposta dura do Senhor, não são ímpios. São salvos. Não são ímpios. São salvos. São carnais. São pessoas que não estavam sujeitos à vontade de Deus. Então, verso 23, até deixa eu ver aqui, no verso 22, aqui na outra versão, onde é que está? 21, cadê o 22? Onde está o 22? Cadê o 22? Eu vou abrir aqui na outra Bíblia. Então a gente precisa entender que, sim, o Senhor disse que era para fazer. O Senhor disse, faz parte das coisas, da direção que Jesus deu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha, profecia, acabamos de falar de profeta. Profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muito milagres. Então, verso 23, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai iniquidade. Naquele dia eu até expliquei o que é a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que só crente pode fazer. É um pecado que só o crente pode praticar. O que é essa iniquidade? É pecar conscientemente, permanentemente, descaradamente, de caso pensado, vamos dizer. Por quê? Nós pecamos, mas a gente não sai de casa dizendo, bom, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, eu vou lá, eu vou roubar, eu vou fazer, eu vou atropelar alguém, eu vou matar alguém. Não, o pecado na nossa vida ele acontece como um acidente. Acontece alguma coisa, é um acidente. Você vai lá, se arrepende, pede perdão, resolve, conserta e tal.
A iniquidade é alguém que constantemente, conscientemente, permanentemente continua pecando e pecando e pecando e Tá pecando, acostumado. está mergulhado no pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado, uma coisa é pecar, outra coisa é continuar pecando constantemente. Crente, faz isso? Faz. Faz. Então Jesus está dizendo: vocês fizeram alguma coisa, mas não fui eu. Eu não tenho parte nisso aí que vocês fizeram. É isso que Jesus está dizendo. Eu não conheço o que vocês fizeram. Eu não reconheço o que vocês fizeram. Essa é a, a, a resposta de Jesus. Eu não reconheço o que vocês fizeram. Eu não reconheço que vocês fizeram isso como sendo a vontade do Pai. Vocês fizeram isso por causa do ego de vocês fizeram por outro motivo. Não era por ser a vontade de Deus o Pai. Certo aqui? Olha, é uma coisa assim, ó, muito chocante. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Meu Jesus amado, vocês que só fazem o mal. Deixa eu ver, faltam 15 minutos. Será que eu consigo terminar? Tem bastante coisa aqui ainda. Vamos lá. Agora Jesus vai falar. Posso avançar aqui, gente? Tá bem explicado essa parte? Até procurem. Eu vou procurar no canal, lá no YouTube, onde está essa mensagem que fala sobre esse texto que nós vimos agora, sobre aqueles a quem Jesus vai dizer: não, eu não conheço e tal. Eu vou localizar lá no YouTube, coloco aqui nos comentários para você assistir. E aí você vai mergulhar com 1 hora e pouco de palavra só sobre essa questão. Eu posso avançar? Você que está em casa, conseguiu entender? Conseguiu compreender por que Jesus ele vai dizer: não, eu não conheço vocês, eu não tenho nada a ver com isso que vocês fizeram. Não tenho nada a ver com o que vocês fizeram. Vamos lá. Verso 24. Ó, falta até o 29. 29 termina, tá? Não sei se vai dar pra gente terminar o capítulo. Vamos ver. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu totalmente destruída. Nessas últimas semanas, eu já comentei sobre essa palavra, sobre edificar a vida sobre Cristo. Falamos sobre os fundamentos do reino, terminamos domingo falando sobre o principal fundamento, ou o único fundamento, que é Cristo. Cristo é a rocha, é a pedra principal, é aquela sobre a qual nós temos que construir a nossa vida em Deus, é em Cristo. Porque virão os ventos, virão as tempestades. Virão, né? Virão nós os vamos ventos. passar por situações. Não é nem se, Não elas se. virão. É quando virão, mas virão. Virão os ventos, virão as tempestades, virão as lutas, virão as dificuldades. E se você não estiver firmado em Cristo, vai ser grande a ruína, vai ser grande a destruição. E aí você poderá depois dizer: mas por que Deus isso, por que Deus aquilo? É você estar edificando a sua vida em Cristo Jesus e no Senhor, tá? Deixa eu ver, tinha um outro texto aqui que eu queria ler. Camila disse que entendeu, a Nara também disse que sim, entendeu. Amém. Glória a Deus. Falando sobre invocar ao Senhor, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Eu quero ler para você. Jesus ele cita duas coisas, né? Invocar ao Senhor e fazer a sua vontade. Romanos 10, 13. Bom, se por acaso eu não terminar hoje, eu termino semana que vem. Como a gente tem 1 hora aqui, né? Tem problema. Semana que vem a gente vem e aí a gente conclui, se for o caso. 10, 13. Ai, ai.
Agora estou falando a vocês que não são judeus. Você não é judeu? Então é para você, ó. Enquanto eu for apóstolo que não judeus, enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, teria orgulho do meu trabalho. Não, não foi isso. Eu estou lendo 11. Me perdoe, irmãos, eu estou lendo 11, 10, 13. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos, ou todo aquele que invocar ao Senhor, todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que se aproximar do Senhor será salvo. Não é, veja lá que diz, né? Disseram Senhor, Senhor. Não basta apenas invocar ao Senhor, tem que fazer a vontade do Pai. Tá ok? Vamos lá, o que mais? Eu já estava avançando aqui. Eu acho que falta 10 minutos, não vai dar para avançar muito não. Naquele dia nós já falamos. Você já sabe o que é o naquele dia, né? Precisa eu falar de novo? Será que eu preciso? Vamos lá então. 2 Coríntios 5:10. 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Esse é aquele dia que Jesus fala. Naquele grande dia. É esse dia. Para você chegar lá, você já está salvo. Amém, glória a Deus. Mas não pense que todo mundo vai chegar lá e vai ter distribuição de coroa. Todo mundo vai ganhar coroa, todo mundo vai receber. Não, 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 não. O Senhor não aprova aquele que pratica iniquidade. Tá? Eu vou parar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou parar aqui. Deixa eu separar para a gente continuar daí na semana que vem. Já falamos das 2 fundações. É isso aqui. Então tá. Eu vou parar aqui. E aí na semana que vem a gente começa no verso 25. 25. Aquele que ouve a palavra e não é praticante. Nós falamos sobre o fundamento da palavra. Não basta saber a palavra, não basta você ter textos decorados, não basta você ter a Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91. Chega lá na casa, está o Salmo 23, Salmo 91 aberto. Nada disto. Você tem que ouvir e colocar em prática, aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática. É melhor ir você indo devagar, aprendendo e colocando em prática, do que você ser uma enciclopédia, sabe, de cor e salteado, versículo sobre versículo, versículo sobre versículo, mas na prática não vive nenhum. A gente fez já evangelismo na madrugada e eu já contei para vocês um dia, nós estávamos lá e a gente foi para um dos lugares na frente daquela boate, é um lugar que a gente nunca tinha ido, e eu cheguei ali, tinha um cidadão parado, encostado no muro, tomando a sua cervejinha e tal, e eu cheguei e comecei a conversar com ele. E daqui um pouco ele me disse assim, pode parar. Eu disse, pode parar o quê? Pode parar, não precisa pregar para mim. Eu disse, por quê? Eu sou pastor. Eu sou pastor. E eu estou desviado faz um tempo e eu vim para cá, longe da minha família, para mim poder vir para a boate, poder fazer algumas coisas. E vim de carona. A primeira carona me deixou na metade do caminho. O cara pregou para mim de Porto Alegre até Pantano Grande. Depois, a outra carona veio pregando para mim de Pantano até aqui São Gabriel. Cheguei aqui já de tardezinha, agora de noite, eu tô aqui de madrugada. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não tinham nada que tá aqui. Eu disse, não, mas eu estou aqui porque Deus mandou estar aqui. Ele jogou a bebida no chão, ele disse, tá, eu já sei, eu vou ter que voltar para Jesus, não tem jeito. Então não adianta a gente conhecer a palavra, só conhecer. A gente tem que praticar, a gente tem que colocar em prática. Coloque em prática. Não seja uma pessoa que apenas está acumulando informações no seu coração,
mas seja alguém que conhece a palavra, pratica a palavra, vive a palavra na tua vida, no teu lar, no teu dia a dia, porque são esses que Deus está procurando. Os caras que são chapa preta, as pessoas que sabem, viver a palavra, colocar em prática a palavra. Tá ok? Nós vamos orar então, e faltam 5 minutos. Eu quero encerrar fazendo um convite para você. Nós estamos nos reunindo no Ministério Aviva em São Gabriel, todo domingo às 19 horas e toda quinta-feira às 19h30 nós nos reunimos. Nossos encontros presenciais. Na quinta-feira temos a oração e temos a palavra, o estudo da palavra, e temos no domingo nosso culto de adoração. Nós já estamos convidando você e a sua família para participar. Nós estaremos realizando uma grande conferência sobrenatural nos dias 16, 17 e 18 de maio. Deixa eu conferir essa data aqui. Final de semana após o Dia das Mães. Você é nosso convidado. Vamos ter, não é 16, 17, 18, é 15, 16 e 17. 15, 16 e 17 de maio. Sexta, sábado e domingo. 3 noites. Nós vamos mergulhar na palavra. Nós vamos mergulhar no sobrenatural. Vamos ter noites proféticas, verdadeiramente proféticas. Estou convidando você de São Gabriel, você que não é de São Gabriel, venha participar, porque vai ser vai ser algo tremendo mesmo. E nós queremos ter essas 3 noites assim para estar diante do Senhor e mergulhar na sua palavra. Maio, final de semana após o Dia das Mães. Vamos orar então. Vamos exclamar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que você não seja apenas alguém que conhece a palavra, alguém que estuda a palavra, alguém que decora versículos, mas que a gente seja alguém que vive a palavra. E que a gente saiba discernir o falso do verdadeiro. Pai amado, que bom que nós estudamos a Tua palavra. Que bom que nós podemos aprender da Tua palavra. Que bom que a Tua palavra, Senhor, nos instrui, nos dirige, nos guia. Senhor, nós queremos orar nessa noite para que nós saibamos discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Saibamos, Senhor, discernir aquilo que não provém de Ti, para que nós não sejamos vítimas do que é falso, do que é enganoso, do que é mentira. E depois, Senhor, não venhamos a Te culpar, porque não soubemos discernir. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a ser praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, não apenas a acumular conhecimento, a armazenar informações no coração, mas que saibamos, Senhor, colocar em prática no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, em casa, diante da vizinhança, diante da família, diante das pessoas que nos conhecem, que elas possam testificar a nosso respeito daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que nós sejamos homens e mulheres que têm testemunho de vida, que têm palavra, que está tendo um caráter moldado pelo Senhor. Pai amado, nos ajuda a nos manter firmes em Ti, firmes na Tua palavra, firmes no Senhor Jesus. Nos dirige nessa caminhada. Nos dirige, Senhor, enquanto nós estamos caminhando nesse caminho difícil, nesse caminho estreito, nesse caminho que não é de brincadeira, mas que é de relacionamento com Deus, de proximidade com Deus e de intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o Teu reino venha sobre a nossa casa, que o Teu reino venha sobre a nossa família, que o Teu reino venha, Senhor, sobre os nossos familiares, que haja salvação na nossa casa, que haja o Teu mover na nossa casa, Pai. Haja provisão, haja paz e haja salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém? A senhora quer dar suas saudações finais aí, pastora? Uma boa noite para todos que estão conosco.
hoje, e todos que irão ainda ouvir essa live de um assunto tão importante. É verdade. Tão importante. Que Deus nos abençoe e até amanhã aqueles que estarão no estudo. Amém. Então, boa noite para você. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que Ele esteja contigo e que a verdade e a realidade do seu reino possam estar na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amém.